This is the Cloud Atlas Sextet? I doubt there's more than a handful of copies in all of North America. But I know it. I know it. That's it. The music from my dream. There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. I can't explain it, but I knew when I opened that door. A powerful déjà vu ran through my bones. I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe, and the waitresses, they all had the same face. No reason to hide. I know you are Sonri 451. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos, a Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o filme de 2012, Cloud Atlas, dirigido por Tom Tykwer e pelos Wachowski, como eram chamados na época, e estrelado por Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant, entre outros. O filme é composto por diversas histórias em diferentes épocas que são sutilmente interligadas, cobrindo quase meio milênio de história humana, e toca em temas como reencarnação, destino, predação e o impacto que nossas ações têm na eternidade. Para discutir essa obra comigo, usando estoico, estão aqui Pepe Peripatético. Boa noite. E nossa nova contratação, Torlaco Autista. That's me. Muito bom, pessoal. Pepe, você indicou a obra, quer explicar aí o que te interessou nela? Ah, sim. Eu assisti esse filme quando ele saiu no cinema em 2012. Que me chamou, eu fui procurar sobre o livro depois, eu li parte do livro, nunca terminei de ler o livro inteiro. Eu sempre gostei muito dessas obras de ficção em particular, com essa escala de tempo histórica muito ampla. Eu acho que o filme, na verdade, são até mais de meio milênio, acho que chega a ser 600 anos, né? E o que eu achei muito interessante foram os dois temas recorrentes, quer dizer, ele é um filme que tem essa escala histórica ampla e tem temas que, na verdade, são profundamente religiosos e filosóficos, ainda que a gente discorde, vamos falar disso no podcast, da abordagem tomada pelos diretores e pelo autor original do livro na condução da história. Mas ela, sem dúvida nenhuma, é uma obra profundamente filosófica e espiritual. Então, esse ponto me chamou a atenção. No filme por si só, nós não temos aqui hoje os dois cinéfilos clássicos, o Salazar e o Jusilei. Eu achei a obra muito bem construída. Fracos, exatamente, completamente traidores. Eles serão punidos adequadamente, eu prometo. Eu achei o filme muito bem construído, eu sei a história, a cinegrafia muito bem conduzida, as tomadas muito boas, e a maioria das atuações, tirando a atuação daquela coreana lá, que é horrorosa, que a atuação da mulher é terrível. A Chun-Li? A Chun-Li, Dona Bai, né, que chama Dona Bai, Chun-Li, exatamente, que é horrorosa. Tirando a dela, eu achei inclusive as atuações muito boas. Então, eu acho o interesse do livro para mim é que ele é um ponto de lançamento para uma série de discussões muito interessantes sobre temas espirituais profundos, na verdade. Muito bom. O que me agrediu no filme não foi a atuação de ninguém, mas foi a maquiagem. Tem umas maquiagens lá que são horrorosas. Cara, mas assim, eu não sei se todo mundo... Quem não assistiu o filme, assim, são 6 épocas diferentes, né? 6 momentos legal, históricos. E são histórias distintas e são os mesmos atores que atuam então o Tom Hanks faz 6 personagens diferentes, a Halle Berry aparece 6 vezes em alguns locais, em alguns desses momentos os personagens recebem umas maquiagens para parecerem ser de outra etnia e ficam uns efeitos bem esquisitos. Mas agora... Vai pra frente. Não, da Chun-Li aí, diz aí que o estado emocional dela se deve ao fato de que ela chegou na Alemanha para as gravações e não manteve contato com mais ninguém além do elenco e da equipe. Então ela chegou, sei lá, de onde ela saiu e verdade? Chegou ela lá e coreana. Então ela chegou da Coreia e ficou lá sozinha, então por isso que ela estava nesse estado. Ela faz o papel de um androide, né? Meio que um bio-androide, ali. Um bio-androide. Então, a parte dela não me chama, não me agrida. Não achei ruim também, não. Achei que foi condizente. Gente, assim, a questão primordial, a gente devia em algum momento falar das 6 histórias para as pessoas, mas o meu ponto primordial é: você consegue imaginar
aquela bio-android, praticamente um android de carne, com aquela atuação dela, que ela realmente parece uma autista, liderando e inspirando uma mega rebelião. Come on, aquilo foi horrível. Aquilo foi horrível, ela... Vocês devem se rebelar. Pô, não dá, né? Não dá. Mas eu não sabia dessa história, não. Eu não sabia desse ponto que ela veio da Coreia do Sul e ficou isolada num porão, comendo cabeça de peixe antes de fazer. Isso explica muita coisa. Mas então, vamos só falar rapidinho da história, né? A ideia básica, na verdade, ela inclui uma forma... Um detalhe antes. Em português, o filme recebeu o título de novela espírita, se chama A Viagem. O quê? A Viagem. Tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Sim. Não, é verdade. Nossa. Aí você vai procurar clipe lá no YouTube e só acha a novela da Globo. Pelo amor de Deus, sério mesmo. Porque um dos plot devices, né, principais do filme é essa ideia mais sofisticada de reencarnação, que o nome, na verdade, explicitamente que o David Mitchell, o autor do livro, dá, é o que se chama metempsychosis, né, que é essa ideia de transmigração de alma, na verdade, que vem da Grécia clássica. Platão já entretinha um conceito muito similar a esse, né? E o filme se trata de 6 épocas históricas, na qual um personagem central ele continua a reencarnar em diferentes situações, e você identifica esse personagem, ainda que mude os atores, pela marca de uma estrela cadente, o que é nascente? Estrela cadente. Uma estrela cadente que aparece na pele dele. Então, a primeira história começa em 1850, 1849. Olha porque a gente é autista, tá vendo? O ator lá com autista, tá vendo? 1849, exatamente. Com um advogado americano, depois passa para 1936, certo? Com um compositor... Acertou. Compositor inglês, isso. Depois vai para 1970 e alguma coisa. 1973, São Francisco. 73, isso com uma repórter. Aí 2012 com um crítico literário inglês. Aí 2000... Um editor, na verdade, né? Um editor, não é treinador. 144. 1944 fabricando com essa clone que pertence a uma classe de servos, e finalmente 2200, 140 anos no futuro depois da 2321. Exatamente, que é onde você tem, na verdade, um mundo pós-apocalíptico, onde um membro de uma tribo está tentando sobreviver às predações de uma tribo vizinha que está constantemente os atacando. E em cada um desses cenários você tem a mesma alma sendo reinjetada no plano de existência no mesmo corpo. Esse é o grande ponto. Em corpos diferentes, né? Do mesmo corpo, perdão, em corpos diferentes. Aí o aspecto interessante, essas duas coisas, uma das coisas mais interessantes, além dessa metempsychosis, essa transmigração de almas, é que, em particular, uma das histórias que mais me chamou a atenção foi a história de 1976, do qual o compositor vai trabalhar como amanuenses para um compositor. Eu não lembro se era belga, né? Um outro compositor famoso, e o cara cita frequentemente Nietzsche, né? E aí há a questão da recorrência eterna aquele conceito do Nietzsche, aquele experimento mental que o Nietzsche fez de renascer. O que você faria se você tivesse que renascer e viver a sua vida integralmente igualzinho, com todos os erros e acertos, virtudes e vícios, dores e prazeres, né? Como é que você reagiria a isso? Então, esses dois aspectos são muito mais interessantes. Inclusive, essa história do compositor me parece que é a única que se sustentaria sozinha se fosse para fazer dela um filme. Eu digo, todas as outras são ou muito estereotipadas ou muito superficiais. Essa é a única que tem alguma profundidade que, se fosse para fazer uma narrativa só dela, daria para fazer. Interessante. Interessante. Eu não tinha pensado nisso. É o que dá título ao livro, né? São as personagens. Tem todos os elementos ali. Talvez as personagens mais multidimensionais, né? É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu particularmente, eu gostei mais, assim, tanto quando eu peguei o livro, né? Assim, fui direto na história da Somni. Por ser um sci-fi nerd. Como que está disposto no livro? As coisas estão intertwined? Muito boa questão. No livro, você tem a primeira história, 1849, certo? Aí você vai para a segunda história, você vai indo em todas as histórias. Quando chega no meio do livro, a história de 2300 e pouco, lá do século 24, ela é contada inteira, completa, sem interrupções, aí você começa a voltar.
Aí você volta pra 2100 e pouco, aí você vai voltando desse jeito. Tanto que então a primeira história é 1849 no livro, e a última história e última parte do livro também é 1849. Então fica sanduichado. Interessante. Aham. Então essa mescla que foi feita só pro filme. Foi uma concessão. A edição, Uma né? concessão A cinematográfica. estrutura do filme é diferente. Entendi. Eles concluíram que ia ser muito confuso. Você sabe o que acontece com filme desse tipo? Eles acabam dumbing down pra fazer ele mais consumível, mais palatável. E ainda assim, esse filme é um tanto quanto, você concorda, que é um tanto quanto hermético pra um monte de gente, né? Sim, tanto é que ele fracassou, Sim. né? Inclusive, vocês viram que... exato, ele quase não lucrou nada. E vocês viram que houve, durante as filmagens, duas equipes, né? Duas equipes que eram duas equipes completas. A do Tykwer lá, o Tom e dos Wachowski. E eles, cada um filmou 3 histórias e depois se viraram lá pra editar e juntar tudo. Mas foram 2 filmes gravados em paralelo, também basicamente não sabia disso, não. que tinham em comum apenas o crew e os diretores. O crew, você diz, Quer dizer, o crew não, o cast. Os diretores. O crew não era o mesmo. Tanto é que nos créditos o crew aparece, tipo, na coluna da esquerda os dos Wachowski crew e o da direita os Tykwer crew. Eu não percebi isso. Ou seja, é um filme que bastante autista na sua gravação já. Sim. Altamente autista. As colunas de esquerda e direita são diferentes. Ok, fantástico. Muito bom. Mas assim, é interessante, viu, o Torque, você mencionar a história de 36, porque apesar de se tratar, evidentemente, de 2 sodomitas num relacionamento que é tipicamente repulsivo, eu devo dizer que a personagem do Frobisher, do Robert Frobisher lá, eu acho ela extremamente simpática, e ela tem algumas das concepções, especialmente filosóficas, que me chamaram mais atenção, viu? É interessante você mencionar dos indecisos, eu não tinha pensado nesse aspecto, não. Quando, por exemplo, ele escreve aquela carta pro amante homossexual dele e fala que há um mundo melhor esperando os dois, ainda que não seja verdade, mas que a esperança de um mundo melhor, essa esperança transcendental é um negócio particularmente que foi simpático. E eu não sei se eu estou misturando um pouco do que eu lembro do livro e do filme, mas a própria decisão dele de se suicidar, ela teve um aspecto fascinante na medida em que ele seguiu até o fim esse conceito da recorrência eterna, da eternal recurrence do Nietzsche, né? Ele chegou à conclusão, olha, eu produzi a obra que eu queria produzir, a obra de arte que eu queria produzir, que era o Cláudio Atlas Sexteto. Aliás, depois eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam da música em particular. Isso está pronto, agora eu posso me suicidar porque eu sei que eu vou voltar a esse mesmo ponto, numa próxima vida. Na verdade, a recorrência temporal vai fazer. Então, é realmente a história que... você tem razão que é a história que tem mais elementos de maior profundidade. Não, eu falo, é extremo contraste para mim com a história do Timothy Cavendish, que é de 2012, que eu achei extremamente rasa. A história mais boba mesmo. Mas eu acho que foi a história também que melhor capturou essa linha de condução do filme, que são, né, almas que se encontram de novo. Né? O próprio Frobisher fala, né, que movimentos inteiros da peça que ele compôs foi imaginando que ele e o amante dele lá estavam se encontrando de novo, em diferentes vidas, em diferentes eras. Então, ele é o único que coloca em palavras aquilo que de fato a gente vê na... Então parece que ele vocaliza a filosofia do autor do livro. Exato. A pessoa que dá com o autor dedicou um tempo maior àquela personagem em particular. Essa é a pessoa geral. Exato. Interessante, é isso mesmo. E outra coisa, né, gente, eu não sei se vocês perceberam, como os atores tinham que ser maquiados, como você não falou, os atores tinham que ser maquiados, nessa particular história, a Halle Berry, ela se tornou, na Inglaterra de 1936, uma mulher casada com um compositor, judia. Ela tinha um puta... A maquiagem dela tinha um nariz que basicamente o nariz chegava na sala uns 5 minutos antes dela. E que nem quando que eles tiveram que transformar a coreaninha lá numa americana. Foi horrível, nossa, deformada. Ficou terrível. Deformada. Da primeira história, Sim. né? A esposa do Adam Ewing da primeira história, né? É o final, parece no finalzinho da primeira história. Vamos contar das histórias que a gente vai passando aqui. A primeira história narra a jornada do Adam Ewing, que é um advogado que está viajando de navio numa ilha na costa da Nova Zelândia para os Estados Unidos. Foi lá fazer um trabalho legal lá pro sogro e ele é envenenado, basicamente. Ele é envenenado na viagem lá por um médico picareta que queria roubar o dinheiro dele. Roubar o dinheiro dele, isso.
essa história, ele é salvo lá por um escravo, um ex-escravo lá que ele ajudou a libertar, e se torna abolicionista no final quando ele chega nos Estados Unidos. Lá. Se rompe com o sogro, que estava sustentando uma fazenda de escravos lá na Nova Zelândia, e se torna abolicionista. A segunda história, de 1936, do Robert Frobisher, ele é um compositor homossexual e se coloca a serviço de um compositor mais velho como uma forma de ascender lá na profissão, de conseguir publicar a obra que ele estava trabalhando, que é o Sexteto Cláudia Atlas, que dá título ao filme. Ele tem lá um desentendimento com o compositor, o compositor mais velho lá, o Vivian, tenta roubar a obra dele. É um compositor de fim de carreira, tentou roubar a obra dele, que ele gostou, e termina por se matar lá depois de várias desventuras. A primeira história aparece nessa segunda como um livro das memórias do advogado, lá, Minha Aventura nos Mares do Sul, alguma coisa assim. E isso influencia o Pacific Journal de Adam Ewing, se não me engano. Isso. E aí isso influencia lá. Ele meio que ouve a vida anterior dele nesse livro, né? O livro incompleto, né? Mas que ele leu só até metade, né? Porque a outra metade ele estava usando para... Estava sendo usada para segurar o pé da cama. Laco, desculpa cortar o Zeno, que eu queria que ele contasse, mas aí que eu falo pra você que é o personagem. Tem umas frases dele, aquela frase dele: um livro pela metade é como um caso de amor nunca terminado. Cara, é muito bom. Eu tô falando pra você, muito bom. Verdade. Por favor, continue, Zeno. Eu tô A terceira história é da Louisa Hay, que é uma repórter que está investigando lá usina nuclear. Um caso de corrupção de uma usina nuclear, um lobista que estavam tentando provocar um desastre nuclear para incentivar o consumo de petróleo nos Estados Unidos. A música que o compositor escreveu lá aparece nesse filme, nesse segmento, né? Ela ouve lá uma gravação do Sexteto Cláudia Atlas e meio que se lembra também. O amante do Frobisher, né? O amante do Frobisher aparece aqui idoso já, né? Ele é um físico nuclear e ele que dá as informações para a repórter, né? Para Louisa Hay, para que alguma coisa estava errada na usina lá, que lá ela devia investigar. Em 2012, o Timothy Cavendish é um crítico literário. Ele se envolve lá com um mafioso que termina por assassinar um crítico do livro, e isso torna o livro que ele está publicando, que é as memórias desse mafioso, um sucesso inesperado. E ele também, em um momento lá, ele está lendo o manuscrito da Louisa Hay, lá, do caso que ela investigou. É o livro daquele Jaime, daquele garotinho, né, que era vizinho da Louisa Hay, né? Ele submeteu o manuscrito. Eu não pensei atenção nesse detalhe. Jaime, eu acho que ele chama. Jaime Luiz, um negócio assim. Javier, talvez? Javier Luiz, um negócio assim. Ele que submete o manuscrito. O editor é um picaretinha, né? Ele estava no fim de carreira também, estava devendo dinheiro para um monte de gente, gastou tudo que ele recebeu. Ele vai pedir ajuda para o irmão, e o irmão interna ele numa casa de repouso lá. Ele chega lá achando que ia ficar num hotel escondido dos mafiosos que estavam cobrando, dos credores, dos mafiosos lá que ele estava devendo. E ele acaba ficando preso lá contra a vontade numa clínica de repouso. E ele orquestra que era sediada na casa que tinha pertencido ao compositor lá, o Vivian Ayers. A mesma casa. Era a mesma casa. Era a mesma casa, isso mesmo. Mas você tem um autista aqui para reparar isso. Para detectar esse tipo de incongruências. Ou congruências, não se preocupe. Congruências, na verdade. E aí ele organiza uma fuga, né? E posteriormente esse episódio dele vira um filme. Esse episódio dele tentando fugir do asilo vira um filme. Se o Salazar tivesse aqui, ele diria que é uma fuga muito louca. O nome desse filme. Uma fuga muito louca. Essa é uma galeria do barulho que se mete em grandes confusões. Esse episódio do Cavendish assim, ele destoa um pouco dos outros, que é o mais bobinho, né? Meio a parte cômica do livro, enquanto os outros são sérios, na questão de vida e morte e tal. Esse é o velhinho tentando fugir do asilo, é o mais bobo, mas acaba no plano no metaplano aqui como a história se integra, é o que tem mais consequências, né? Porque no que curiosamente também é o que se passa nos dias atuais, né? Talvez seja também um sinal disso, né? De que a gente vive em tempos que são muito superficiais e muito infantilizados, assim, as coisas de relevância que nos impactam aconteceram há muitos anos e talvez as coisas de relevância e impacto voltem a acontecer daqui a muitos anos. E hoje a gente vive um tempo de superficialidade. Falsas epopeias.
O próximo segmento se passa em 2144, uma cidade chamada Neo-Seoul, Nova Seul, onde a gente acompanha lá a Somni 451, que é um tipo de clone, né, se chama de fabricante, trabalha num restaurante. Esse mundo é governado por uma ditadura corporativista, né? As empresas controlam tudo e produzem esses clones para trabalharem como mão de obra barata. E ela é resgatada por um movimento de resistência que tenta provar que esses clones, né, esses fabricantes têm consciência. Ela acaba vendo um segmento do filme, inspirado lá na aventura do Cavendish, que incentiva ela e uma amiga dela a se revoltarem contra o sistema, e ela acaba se tornando lá um pivô de uma revolução. E o último segmento, em 2321, se passa no Havaí, num mundo pós-apocalíptico. Aparentemente, a revolução que a Somni 451 iniciou lá destruiu o mundo, né? Destruiu as poucas pessoas que estão vivendo na Nova, estão vivendo num regime tribal, e algumas poucas conseguiram preservar a tecnologia que eles tinham, que chamavam de prescientes, né? É isso? Prescientes, exatamente. E aí uma dessas prescientes lá, que é a Hail Berry, pede ajuda do Zachary, que é o personagem do Tom Hanks, para ir ter uma instalação abandonada onde ela manda uma mensagem de socorro para colônias extraplanetárias para resgatá-los, porque a Terra está radioativa e estão todos morrendo de envenenamento radioativo. E é o mesmo local lá que a Somni 451 lá fez a última last stand dela, onde o movimento de resistência foi morto. E nesse ponto da história, ela é meio que uma figura quase de Cristo, né? Ela é vista lá como uma salvadora. Ela é uma deusa, uma divindade. Mas não é o mesmo lugar, Não sei, isso não ficou claro. É? Sim. Eu li na Wikipedia. Você leu no Wikipedia? Tá, eu não percebi, porque eu não o local onde os rebeldes lá são mortos lá, e ela tá fazendo a transmissão, é a mesma instalação que a Interessante. Então ela foi contrabandeada fora de Neo-Seul para o Havaí. Porque é no Havaí que se passa essa coisa. Interessante. Aparece rapidamente eles indo num barco, né? Então não diz onde que é, isso aí fica subentendido. Muita coisa fica sugerida, né, no livro. Como deveria ser. Esse é Cloud Atlas. Tudo está interligado. Então, uma das perguntas que eu ia fazer para vocês, o que vocês acharam do Cloud Atlas, do sexteto, da sinfonia? Me pareceu uma música meio atonal, não? Meio disjunta, meio desarmônica. São só trechos, né? A gente não ouve a obra inteira. Sim, mas os trechos que eu ouvi, não sei, parecia aquela coisa meio atonal, meio escola de Frankfurt. Me assaltou dessa maneira. Eu não fui ler e pesquisar se o Mitchell lá teve algum objetivo de fazer isso, mas me pareceu... Pra ser bem sincero, não prestei atenção na música. Eu prestei bastante atenção, não. Até porque a música é quase que o gatilho. Isso fica muito mais específico no livro, é o gatilho no qual leva ao suicídio do Robert Frost, né? E quando ele conclui a música, que ele conclui que o objetivo, o propósito maior da vida dele estava concluído, não tem mais nada que ele possa fazer, então ele pode se matar e voltar àquele ponto daqui a algum tempo. Isso fica bem claro no livro em particular, em termos do livro. Então, essa música me pareceu particularmente bizarra. Eu acho que nesse ponto, né, outra coisa interessante que eu ia falar, além do Robert Frost, tem um trecho, em particular na história da Somni, que, assim, me parece que é com uma luva, na verdade, para o movimento que chamemos, eu não gosto muito desse nome, movimento pró-vida, né? Que quando ela finalmente vê qual o destino dos clones, né, dos replicantes, dos fabricantes dos clones. Vocês lembram que inicialmente ela está relutante, sim. Inclusive uma frase dela quando a resistência pede a ela para ser o elemento que vai instar a população e, no geral, se revoltar contra o estado de coisas, né? Ela chega a falar uma frase interessante que ela fala: não fui genômede para mudar a história, né? Sim, não foi engenheirada, né? E daí eles falam, nenhum revolucionário foi. Isso. Mas assim, aí eles levam para conhecer realmente, porque uma das coisas que acontece nesse futuro
da Neocrópis, que é praticamente repulsivo. Eles têm... É quase que como se a religião... a religião artificial criada para os fabricantes é uma espécie de religião baseada no serviço ao consumidor de um fast food, né? Eles chegam, inclusive, a usar o termo catecismo, né? Catequismo, várias vezes, né? Que não é muito diferente da estrutura corrente dos Estados Unidos, por exemplo, do capitalismo americano corrente, monopolista corrente. Quando você vê pessoas declarando seu amor e sua lealdade à Pfizer ou à Amazon, né? Ou à Apple, pelo amor de Deus, tatuando Pfizer, Amazon ou Apple. Então você vê que não está longe disso. Mas a cena que eu queria chegar é quando ela finalmente descobre que os clones são reciclados, transformados em material biológico, na verdade são usados para alimentar os próprios clones. Os próprios clones, até mesmo parte da população, né? E daí tem uma boa intertextualidade com o Soylent, lá que já foi coberto aqui. O Soylent, e, putz, bem lembrar, quando o Timothy Cavendish, no episódio também. ele fala Soylent Green is people, ele tá fugindo, tá tentando fugir do asilo, ele grita para onde vem, Soylent Green is people, né? Quando nós já cobrimos Soylent Green aqui, as pessoas lembram exatamente disso. Eu acho que no livro, em particular, eu até anotei o jeito, o que ela fala, é basicamente, numa tradução livre, o navio abatedouro onde os clones são mortos e processados, né? O que ela fala no livro em particular é: esse navio precisa ser destruído. Cada navio abatedouro como esse, em Neas Acropos, né, que é o Nova Seul, como esse, precisa ser afundado. Os estaleiros que construíram esse navio precisam ser demolidos. Os sistemas que facilitaram a criação dos estaleiros têm que ser desmantelados. E as leis que permitiram que esses sistemas vinham a ser criados precisam ser completamente erradicadas. Então, assim, é fascinante. É fascinante porque, para mim, o paralelo imediato, e eu sei que os Wachowski não são particularmente pró-vida, muito menos o Tom Twyker, é imediatamente com o momento pró-vida, né? O horror absoluto da instrumentalização do ser humano, né? Do ser humano das noções. Em última instância, a negação do dogma católico do Imago Dei, né? Os seres humanos não têm a luz divina, eles são simplesmente bonecos, são androides molhados, né? Eles podem dispor dentro como você quiser, né? É curioso que nas entrevistas, uma entrevista que eu li dos diretores, né? Na época era o Andy Wachowski ainda, depois ele fez transição, né? Virou. O irmão dele já tinha virado Lana Wachowski, né? Lana Wachowski. Lana. E o alemão lá, que dirigiu Corra, Loura, Corra, eles falando assim, eles não conseguem falar de religião ou de alma num filme que basicamente é sobre reencarnação. Sim. Não, é uma coisa genética, assim. Sim, é uma coisa, assim... Então, mas aí que veio interessante, qualquer mensagem deletéria do filme. Eles pegaram um livro que certamente tem um flerte enorme com as religiões orientais místicas e com o conceito de metempsicose lá do platonismo e do neoplatonismo, né, e transformaram essa mensagem, né, essa estrutura central do livro, tentaram transformar, porque essa questão da grande obra de arte, ela foge das intenções do autor, num livro que basicamente num filme que basicamente ele tenta ser jacobinista revolucionário, né, ignóstico, né. É interessante porque, em primeiro lugar, o problema é a existência de hierarquia, né, que ele põe, e hierarquia traz opressão, as leis e a moral trazem opressão, né? Seja a opressão da escravidão, seja a opressão sexual, em cada época há uma opressão específica, e a solução para isso é desmontar, remover qualquer tipo de lei, moral, regulamento, hierarquia ou diferenciação, e aí vem o segundo ponto, e a salvação vem através da tecnologia. Tecnologia, nesse caso, que leva o restante da raça humana às estrelas, saindo da Terra, que está morrendo, né, isso no último história, para as estrelas onde ela pode continuar vivendo. Então é interessante como eles tentaram torcer e distorcer. Uma ideia que não estava tão claro. O David Mitchell, até você ver essa entrevista, ele é muito mais... eu não sei se a palavra que você pode usar... Certamente você pode usar a palavra profundo, mas ele é muito mais... sensível a esses aspectos transcendentais do que os diretores. Mas ainda assim tinha algumas coisas que davam para salvar, por exemplo. Tem umas frases da Somni lá que, por exemplo, ela fala uma hora, né, que as nossas vidas não pertencem a nós mesmos, né? Nossas vidas não são nossas. E que do útero ao túmulo nós estamos ligados a outras pessoas, né? Isso... Sim. Absolutamente. Exato, não tem como contestar, né? De fato é que nós não somos donos das nossas vidas, né? Digo, essa é a maior até dificuldade que os ateus têm para, de fato, aceitar a existência de Deus, né? Seria perceber que eles não são donos de si mesmos, né? E qualquer pessoa que por exemplo, seja
católico, cristão, é obrigado a aceitar isso, né? Que ela não é dona de si própria, ela não pertence a si mesma, né? E que ela tem um criador e, portanto, ela tem alguém a quem ela deve honra, glória e respeito. E aqui ela não está falando de um criador, ela está falando dos outros, né? Como se vivêssemos uns para os outros. Mas ainda assim, essa primeira frase, né? Que as nossas vidas não pertencem a nós, dá para se salvar até, né? Outra coisa que ela fala que dá para se salvar é quando ela vai ser interrogada lá pelo arquivista, e daí ele pede para ela falar da versão dela, né? Sobre os assuntos dela. A sua verdade. Exato, ela fala que a verdade é singular e as suas versões, né, entre aspas, são todas inverdades, né? Poxa, perfeito isso, né? Digo, a verdade é uma só, né? Então, outra coisa também que é bem interessante é quando ela está sendo também interrogada pelo arquivista e ele fala, né? Puxa, mas você sabia que as suas ações violavam o 5º catecismo lá, né? E daí ela fala, é verdade. Daí ele diz, e o que justificaria essa transgressão, né? Daí ela fala, ela está se referindo a outra como Iona, ela, né? Iona 939, se não me engano. Exato, Ela era minha amiga, né? Então, também é bem interessante, assim, que ela coloca essa lealdade, né? E que a gente podia extrapolar um pouco e pensar, talvez, na fidelidade, né, nossa a Deus. No caso dela, era uma lealdade em relação a um par, né? Mas justificaria, talvez, transgredir uma lei imoral, né? Mas desculpa te cortar, mas assim, esse ponto eu não tinha pegado, mas esse ponto é crucial, porque na verdade o que ela mostrou ali foi é um tapa na cara da sociedade liberal. Porque o que ela deixou claro ali é exatamente isso. A lealdade a pessoas é mais importante que a lealdade a regulamentos impessoais. Exato, sim. Putz, eu não tinha pensado nisso. Você tem razão. Esse é um ponto muito importante quando ela falou isso. O que justificou a violação do catecismo? Foi isso. Você está comentando isso num dia depois que um juiz lá do Ministério Público está falando que é correto que os vizinhos denunciem os pais perfeitamente, que não vacinarem os filhos, né? Eu falei tapa na cara da sociedade liberal porque a sociedade liberal é desprezível, tem que deixar claro. Né? Assim, o filme ele é antiliberal na medida em que ele deixa claro que o preceito básico da sociedade liberal é que o único humano de fato da sociedade liberal é o super-homem, que é desprovido de amarras históricas e tradição, de deveres, ele vive para razão e vontade, esse é o homem liberal, e ele simplesmente só obedece a regulamentos impessoais, porque obedecer a pessoas o torna sub-humano. Esse filme vai exatamente de encontro a isso, né? Ainda que não seja a intenção dos diretores, ainda que os diretores provavelmente concordariam com a ideia de que não, o super-homem é alguém que se refaz a cada momento a partir da sua vontade e da sua razão. Mas não é isso que o filme transparece, né, na verdade. Então foi muito interessante. Essa entrevista eu tinha esquecido, essa entrevista da Sommer realmente é muito boa. É muito boa. Mas por outro lado, ela fala umas coisas que são muito merda, né? Por exemplo, ela fala que ser é como você é como você é percebido, né? To be is to be perceived. E você só se conhece a si mesmo pelos olhos do outro, né? Isso daí eu até fui procurar porque eu falei, não, eu já ouvi essa frase, né? To be is to be perceived. Então isso é uma frase daquele George Berkeley, que é o Berkeley da Universidade de Berkeley, da cidade de Berkeley, tal, que foi um bispo, entre aspas, né, anglicano, e ele tem ele é um pai desse idealismo, né, de que as coisas são aquilo que elas são conforme elas são percebidas, né? Então tem uma frase que sintetiza essa ideia, né, que é esse et percipi, e basicamente é isso, né, que significa que a tradução para o inglês é justamente isso, to be is to be perceived. Então eles copiaram basicamente a filosofia desse cara, mas que é completamente em desacordo com aquilo que a gente acredita, né? De que, tipo, de fato, a gente uma cadeira não é uma cadeira só porque nós percebemos aquele objeto como uma cadeira, né? Ela continuaria sendo uma cadeira. Então é até meio contraditório, né? Dela dizer que a verdade é singular e, por outro lado, dizer que nós somos aquilo que nós somos nós só nos conhecemos pelo olho do outro, né? Você fala, porra, ou um ou outro, né, mulher? É interessante você falar, a parte confusa deles, porque eu vejo que aí você pode até, esse problema eu colocaria até na conta do David Mitchell. Quando o Zeno começou a falar das histórias, em cada história você tem um predador, você tem alguém mais forte, numa posição de força, que está predando,
que está oprimindo alguém numa posição de fraqueza. O problema todo, para mim, esse é o ponto central. Não possuindo uma fonte transcendental de valor, que nesse caso é Deus, ou se recusando a aceitar a existência da fonte transcendental de valor, como é que você resolve o problema da opressão de uma casta superior, de uma classe superior para uma casta inferior? Negando a existência de diferenças. Na verdade, a solução clássica, né? A solução clássica pode voltar para a Grécia clássica. Homero já fala disso na Ilíada, né? É que a classe superior tem uma noblesse oblige, ela tem deveres para com os inferiores. O fato de ela estar numa posição superior, ela tem que lembrar que existe um superior a ela, afinal, os gregos chamaram do demiurgo, os cristãos chamaram de Deus, os muçulmanos chamaram de Allah. Ela tem uma fonte final de autoridade e de verdade que meio que assim equaliza lá em cima todos eles. Então, a existência de castas e de hierarquia só significa que você tem obrigações para o inferior. Essa é a resposta clássica. O problema é que o modelo moderno, de novo, na questão liberal, no qual todos são de jure iguais, não são de facto iguais, você acaba criando uma elite que é sociopática, né? Que é uma elite que é elite, que ela tem privilégio, e ela não se vê obrigada a servir os menos afortunados, porque, na verdade, todos são, do ponto de vista legal, jurídico, iguais. Né? Para mim, essa é a grande sacada. Essa é a tentativa do filme de resolver. Tanto que ela chega a falar, a própria Somni fala. Exatamente. Toda diferença é uma ilusão. E ela fala outra, quando ela tá falando com o comandante lá que a resgatou, ela fala, né, nesse diálogo que você citou, né, sobre quando ela vê o destino lá dos como ela fala, não importa se você é nascido de um tanque ou de um útero, nós somos todos por sangue puro. É justamente isso, né? Não há diferenças, não há nada que nos diferencie, são todos iguais. Pois é. É que você vê que na verdade o David Mitchell ele fica nessa tensão entre a recorrência eterna do tempo cíclico, a gente chegou até a comentar, discutir rapidamente sobre isso, e a necessidade de avançar para além desse padrão histórico de estabelecimento de diferenças e predação e opressão e destruição e de novo estabelecimento de diferenças. Aí ele tem ao mesmo tempo ter um tempo cíclico e um tempo linear, né? Isso que é interessante. Porque a solução dele, na verdade, é uma solução incompleta, porque ele não aceita a existência de um para usar o termo, por exemplo, que você vai encontrar no Alvin Plantinga, que é aquele filósofo, se não me engano, inclusive é protestante, né? Mas ele é um filósofo cristão famoso, que é o moral lawgiver, né? Você tem um moral lawgiver acima de todos. Como você não aceita isso, você vai chegar ao ponto que a moralidade, ela é objetiva, mas ela não tem fonte. Mas se ela é objetiva e não tem fonte, por que eu tenho que obedecer a ela? Você tem uma pessoa que emite, né? Então a única solução que eles encontram é criar essa falsa equivalência, né? Exatamente esse é o problema da Somnia. Ela reconhece que existe uma objetividade, mas não sabe dizer de onde isso provém. Isso. E aí que ela fica com essa dissonância. A verdade é uma só, mas você é mas como você é percebido. Exato, Isso. No fundo, é o problema da sociedade moderna, né? Por que eu não posso matar meu vizinho? Porque é feio. Porque a polícia não deixa. Porque não é conveniente ou porque a polícia não deixa. Você lembra como uma entrevista do Ben-Stein com o David Dawkins, com o Richard Dawkins? O Richard Dawkins chegou a falar isso, né? Veja, mas aí é assim, qualquer fonte da moralidade, né? Eu esqueci o nome daquele, eu acho que era o A.J. Ayer, né? que é aquele filósofo positivista, inclusive ateu, né? É um problema clássico é uma das provas da existência de Deus. Se existe uma moral absoluta, então você tem que ter um absolute moral giver, então Deus existe, né? Aí a solução para esse problema, para muitos filósofos ateus, é dizer, não tem uma moral absoluta. Torturar bebês até a morte por diversão é inconveniente, é uma má adaptação evolucionária, mas não é moralmente absolutamente errado. É interessante ter tocado nesse ponto, porque é exatamente isso. Eles não têm uma fonte, então você fica com uma tentativa de resolver um sistema moral que é profundamente autocircular, né? Por que não pode? Não pode porque é proibido. Por que é proibido? Proibido porque não pode. Né? E você vê isso no filme todo. Exatamente. Exatamente. Que você percebeu que na abertura do filme, né, quando o doutor lá, que é o predador do primeiro episódio, uma das coisas que ele tá procurando na praia são dentes que foram cuspidos por canibais, né?
né? Que Você lembra ecoa esse médico é vivido pelo Tom Hanks e no último episódio, lá no último segmento, ele tá fugindo de canibais, né? Fugindo de canibais, porque no mundo pós-apocalíptico, no mundo pós-apocalíptico, a tribo, vocês lembram do nome da tribo lá do Zachary? Esqueci, não, da tribo do Zachary. Os Valleymen, os Homens do Vale. Os Homens do Vale lá. Então, tem essa outra tribo chamada Kona, essa outra tribo Kona, eles são canibais de novo, né? Eles voltam a ser canibais. E no primeiro e no último episódio, a frase citada na verdade, é a moralidade robesiana, né? O famoso might makes right, né? A força faz o certo, né? Em última instância, ou faz o que é de direito. The weak are meat and the strong do it, né? Os fracos são carne e os fortes comem. Entendeu? Porque aí o que sobra ou você tem a igualdade absoluta, a indiferenciação, que na verdade eu insisto com vocês, que é profundamente anti-humana, porque você só é completamente igual na morte, você não é igual fora da morte. Então, por isso, essa filosofia, na verdade, é anti-humana e é maligna, né? E ela é uma filosofia de morte. Ou você tem a igualdade absoluta, ou você tem a predação. É o que sobra. É o que sobra porque você não tem uma fonte transcendental de emissão de valores morais absolutos, né? Esse é o ponto. E é interessante que essa realidade é percebida tanto pelo médico da primeira história, né? Esse que estava cavando aí, buscando os dentes, né? Que ele diz que é a única regra que une todas as pessoas, né? Digo, que submete a todos, né? O princípio governante que governa todos nós, e também a mesma coisa que é constatada pelo o demônio lá da consciência na última história, né? Bizarro, aquele demônio é bizarro, né? Coisa que parece um filme de voodoo da Disney. Sim. Os caras gostam de colocar o Hugo Even, que é o ator. O agente Smith, o agente Smith em papéis bizarros, né? O Hugo Even, quando os Wachowski ligam, fala, puta, lá vou eu com uma maquiagem bizarra, fazer alguma coisa cada... A lista de boletos que eu tenho pra pagar aqui, ver se exatamente. Deixa eu ver. Será que eu tô precisando mesmo? Pior que esse segmento que ele faz, o Pai de Santo do Voodoo lá, ele faz a enfermeira do Cavendish, né? Vestido de mulher lá. Que maquiagem bizarra. Que eu fiquei na dúvida, era pra ser um traveco ou não era? Era pra ser uma enfermeira mulher ou era pra ser um travecão? Porque pra mim parece que era pra ser um travecão mesmo. Eu não sei. Dado que a Lana, como é que é o nome do cara agora? O cara chama Lana. Lana e Lily. Lana e Lily Wachowski, vai saber. O Steve Saylor costumava falar um negócio que é verdade. Ele falou: os dois irmãos Wachowski fizeram um filme que eu considero muito bom. O Steve Saylor, que é Matrix, mas eles ganharam tanto dinheiro que eles puseram realizar todas as fantasias degeneradas sexuais deles fora da tela. A partir daí, os filmes deles viraram uma bosta. Que são os Matrix subsequentes. Aquele filme, lembra aquele filme horrível que chama Júpiter Ascending? Nossa, muito ruim. Que é muito a adaptação do desenho do o Speed Racer também. Isso, muito ruim. Então, eles só fizeram um filme ruim depois. Então, eu não sei, eu concordo assim, sempre a maquiagem, eu volto pro ponto zero. A maquiagem realmente atrapalha o desenvolvimento da história, porque tem coisa ridícula. Fica realmente ridículo. Concordo. Sim, todos os personagens na nova Soul lá, todos os personagens ocidentais que recebem maquiagem pra ficar parecendo orientais ficaram parecendo alienígenas, né? Sim. O arquivista parecia um alien. O arquivista. Se fosse a sua menina falar, não vou entrevistar você, não. Você é muito bizarro. Eu quero outra pessoa aqui. Arruma um humano. É muito bizarro. Sim, nossa, muito bizarro. Eu tenho uma pergunta, antes de te falar das qualidades do filme, que tem uma pergunta pro Pepe. Como é que é a visão do catolicismo quanto à reencarnação? Oficial. Não Você tem, que é papista. Eu sou papista, tá ligado? O Tornac é papista e catequista, tá? Muito melhor do que eu. Não tem. Não existe isso. Tem uma base bíblica profunda pra dizer que não. Como diria o padre Quevedo, isso não existe. Não existe, não. Sem chance, entendeu? Não tem. Eu até falar, interessante ter tocado nesse ponto, porque um dos problemas da reencarnação, assim, eu não vou entrar numa longa tirada quanto à reencarnação, mas eu lembro há um aspecto de ciclicidade na reencarnação, né? Porque você sempre volta, né? Em certa medida. E um dos problemas clássicos que aquele padre Stanley Yack, que ele é físico, se eu não me engano, né? Quando ele escreveu aquele livro Cristo e a Ciência, né? Na verdade, ele tem vários livros estudando por que a ciência apareceu no Ocidente cristão, né? A ciência, quando nós a conhecemos até 1945, que a ciência moderna é uma bosta. Ciência antes do peer review, né? Por que ela nasceu no cristianismo? E um dos aspectos, né? É exatamente o tempo linear, né?
A linearidade é a finalidade, é a ultimalidade em tudo que é feito. Porque o problema da reencarnação, assim como o problema da ciclicidade do tempo, que tanto os gregos, os mesopotâmios, quanto hindus fazem, é que ela leva uma atitude em última instância de leniência e prostração, né? No fundo, nada do que eu faço realmente importa, né? Sim. Você tem que lembrar que, em última instância, o objetivo final da ascensão completa, me corrija aqui, Torlac, se eu não puder usar o termo, mas eu acho que o termo ainda vale para esse caso, ainda que ele seja errado, a teose que esses caras estão procurando com a reencarnação, significa que, no final das contas, Hitler e Madre Teresa de Calcutá vão estar no mesmo lugar. Né? Eles só vão demorar mais tempo para chegar lá. Sim. Então, você veja que você acaba com a centralidade e com essa finalidade no sentido do que é final, dos atos morais dessas duas personagens. Né? Sim, que é exatamente o contrário daquilo que Cristo nos diz, né? Tipo, o tempo da conversão é agora, né? Não existe é para já, é para ontem, né? Digo, não só temos essa vida, né? E no momento da separação da alma e do corpo, o nosso destino está selado, né? O tempo de merecer é agora, né? As almas do purgatório não podem fazer mais nada por elas mesmas, nem encurtar o tempo delas lá, né? Só nós podemos ainda merecer. A pergunta do Zé é boa, porque eu até estou disposto a entreter. Aqui é a Liga dos Leigos, eu não sou um grande especialista, por exemplo, em espiritismo, que não é exatamente a mesma coisa que metempsicoses, como o Aristóteles e o Platão preconizavam. Mas o meu problema com tudo isso é como é que você lida com essa questão da prostração, da leniência, da ausência de finalidade nos seus atos morais, entendeu? Esse, para mim, que é o grande problema. Esse foi profundamente satisfatório. Para mim, pessoalmente, eu posso dizer agora... se você sempre pode tentar de novo, né? E try harder, então por que agora eu vou me emendar, né? O Mircea Eliade, né? Que, aliás, a gente precisa falar sobre alguns dos livros dele, particularmente o Sagrado e o Profano, né? Quando ele escreveu o mito do Eterno Retorno, ele falava muito que, desde o começo, os hindus, em particular, o sistema que eles criaram de causalidade universal, né, da questão da reencarnação, né, da transmigração de almas, né, daí que vem a lei do karma, né, basicamente cada homem nasce com uma coluna de débito e ele é livre para riscar elementos dessa coluna de débito ou contrair, mas o ponto é que não há finalidade, esse mito pode continuar tentando, ele pode continuar aumentando os débitos dele, diminuindo, mas como o universo é eterno e recorrente, ele nunca vai chegar no estado final, né? Esse para mim é um grande, agora eu tô falando intelectualmente, para mim é intelectualmente satisfatório, emocionalmente, intelectualmente satisfatório, isso mata bebês e eu vou tentar de novo. Você lembra que na própria transmigração, Platão chegava a falar, Platão mesmo falava, né, a transmigração, quando você chega lá no subspec morte, lá sob a sombra da morte, vai lá ser julgado, né? Você pode inclusive voltar como animal, né? Na transmigração de almas, como parte do processo. Mas, de novo, é um processo que não termina, né? Não tem um fim, entendeu? Não tem um limite de tempo. Eu tenho 4 reencarnações e aí eu tenho que me endireitar. Não tem fim. Essa é a impressão que eu tenho também. Também nunca estudei espiritismo a fundo, mas é a impressão que eu tenho, né? Que você vai lá, matei, roubei, estuprei. Ah, tá. Então você vai lá, faz um intensivão lá, faz um curso reencarna lá no como pós-vida cego. e volta. Cego com a espinha bífida, isso, entendeu? Não é algo... Não tem a consequência dos seus atos, né? Aparentemente. Você reencarna como Reinaldo Azevedo, com as tetinhas defendendo Lula. Que é um fim horroroso. Tá defendendo Lula lá, já tá defendendo o Moro, né? Deixa pra lá, isso não é assunto pro podcast. Não tá defendendo o Moro, não. Ele odeia o Moro. Tá. Mas é horrível, quer dizer, é um negócio assim que é maluco. Então, por isso que, assim... De novo, são soluções... eu insisto no ponto que eu estava fazendo. São soluções, problemas reais. Por isso que eu tô falando, o filme trata de problemas reais. A predação das elites é um problema real. São soluções para problemas reais que tentam evitar a existência de um criador. Para mim esse é o grande ponto, entendeu? Aí o resultado é sempre, uma solução é sempre bizarra, ela é sempre frágil e bizarra, né? Não tem muito o que fazer. Você acha... Eu vi uma ligação aqui com outro filme que você gosta também, que é Interestelar. Eu gosto sim. Mas em que ligação, em que aspecto você diz? Eu lembro como uma das coisas, por exemplo, o Robert Six Smith, que é um amante homossexual lá do Robert Frobisher. Eu esqueci o meu nome. Não era Robert, Six Smith era o sobrenome dele, mas ele era o amante do Frobisher. Você lembra que quando a sobrinha dele finalmente encontra a Louisa Hay para entregar lá o relatório sobre a usina nuclear, ela fala: meu tio era um cientista. Rufus, meu tio era um cientista, mas ele imaginava que o amor era uma espécie de força da natureza, que era mensurável, era quase como a gravidade. Era esse ponto, né? Isso aí eu pesquei. Isso eu peguei. Esse mesmo discurso lá que a personagem da Anne Hathaway faz em Interestelar. Isso aí eu peguei. Isso foi legal. Isso foi bem legal. Isso foi bem interessante. Que assim, eu acho que quando você tira todo o transcendente, todo o transcendental, é isso que sobra, né? Dizer que o amor muda o mundo, né?
que soa meio piegas, né? Porque você não tem algo mais palpável, algo mais sólido para se apoiar, né? Mas, ao mesmo tempo, o amor muda o mundo, mas o amor é nada mais que uma série de reações químicas no córtex cerebral Sim. também, então... Não estou dizendo que eles têm que se apoiar nesse tipo de discurso, porque já abriram mão... Você diz para esse povo que fala que o amor muda o mundo, é isso? Isso. Ah, sim. Isso. Porque para nós o amor é uma pessoa, né? Digo, então é uma pessoa. É justificável dizer que ele muda o mundo. Sim. Porque no fundo o amor ele acaba sendo a construção carnal. O amor acaba sendo tesão, no fundo é isso. Entendeu? Enquanto eu tenho tesão, o amor existe. Quando eu paro de ter, aí não tem mais amor, entendeu? É aquele problema clássico, a gente já discutiu várias vezes. Amor, o próprio Olavo de Carvalho se tweetou. Amor não é sentimento, amor é uma pessoa. Em primeiro lugar, amor é uma pessoa e amor é uma decisão, né? A gente chegou eu me lembro uma vez eu estava com o Turaco, a gente assistiu aquela peça O Violonista no Telhado, lembra, Turaco? Lembro. Então, e você lembra que o Tevye, né, o judeu lá na Rússia czarista, pergunta pra mulher dele se a mulher dele ama ele. Você lembra que ela dá uma lista de coisas que ela fez? Sim. Pra mostrar que ela ama ele, né? Sim. Eu vim com você aqui pra esse fim de mundo, foi exilada junto com você, um monte de coisa. Amor é decisão, né? Sim. E assim, aquele filme muito bom, que é um livro também que é muito bom do W. Somerset Maugham, né? Que é aquele o The Painted Veil. Eu não sei o título em português, gente. Mas assim, fica claro ali, amor é sacrifício. Entendeu? Sim. Então é completamente disjunta da ideia de amor moderna, né? Amor, essa ideia de reações neuroquímicas no cérebro, né? Eu acho que esse é o grande ponto. De novo, é o problema de tentar usar a linguagem para descrever algo pobre de conceito para as pessoas. Sim. E eu vejo isso muito, mesmo entre pessoas que a gente respeita e sabe que tem uma visão correta sobre o amor, ainda assim essas pessoas, muitas vezes eu vejo isso no Twitter e tal, as pessoas, não, mas ainda assim o amor entre a mãe e o filho, o amor entre os esposos, esse sim é um amor que surge espontaneamente, né? Tem pessoas que falam isso, eu li isso recentemente. Tá bom, mas se surge espontaneamente, então não há mérito nenhum, né? Digo, você não tinha outra escolha a não ser sentir aquilo, então se você não podia escolher sentir ou não sentir, que mérito há nisso, né? Que sacrifício há nisso, né? Digo, o amor não pode ser dissociado do sacrifício, né? Digo, se você não tinha outra opção a não ser sentir aquilo, então ok. E parece que o título em português do filme é O Despertar de uma Paixão. Mais genérico impossível. Uma paixão, vamos parar de falar de título em português do filme que tá me deixando deprimido, por favor. Meu amigo. Não, mas pra mim volta no ponto central, é uma coisa que a gente precisa desenvolver. O Patrick Tinin tem aquele livro muito bom, acho que é Why Liberalism Failed, né? O problema do liberalismo, eu insisto com você, para o liberal, e aí é direita ou esquerda, são todos liberais, né? A ideia de ser incapaz de escolher, de ter obrigações e deveres não facultativos, é absolutamente apavorante, terrorizante. O torna inumano, né? Ter que obedecer a alguém o torna inumano, né? Esse que é parte do problema, né? Por isso que ele teve. É amor voluntário, né? Só amor voluntário. Sim. E eu também queria entender para essas pessoas que acham, né, que o amor mais sublime é aquele que brota espontaneamente, não tem nenhum ato da vontade envolvido nisso. Por que isso seria superior ao amor de um esposo que olha para a esposa e fala: eu fiz uma promessa a Deus de que eu vou levar essa pessoa para o céu e, portanto, eu devo amá-la. E por que isso é superior? Eu digo, eu não consigo entender por que existe uma aura que reveste como se isso fosse uma coisa superior a um ato da vontade, né? Eu não consigo entender. Porque a natureza do liberalismo, o problema do liberalismo é a escolha. Estou dizendo que a natureza do liberalismo é a absoluta dissociação de qualquer cadeia de responsabilidade e de tradição e de história que não sejam fruto da sua vontade e da razão. Esse é o problema. E da ciência. Da ciência. A razão, aí inclui a ciência, né? Para eles equalizam erroneamente razão com ciência. Então você tem que lembrar, o liberal, antes de mais nada, o homem completamente livre de qualquer amarra. É o super-homem. Até por isso que é difícil para o liberal, no fundo, acreditar especificamente em Deus, em última instância. É por isso que o liberal, quando ele tem uma crença que entra em conflito com uma crença, por exemplo, o dogma da Igreja Católica ou de qualquer outra religião, ele escolhe o liberalismo, porque na verdade ele não pode admitir realmente a existência de um Deus que impinja a execução de coisas. Porque quem obedece os outros é escravo para ele. Né? Quem está amarrado à execução de atividades ao qual ele não quis fazer é um escravo. Sim. É uma condição deprimente para ele, entendeu?
Por isso que o liberalismo, por só, é uma ideologia, uma disposição filosófica, em grande medida, muito mais corrosiva no longo prazo, não no curto prazo, hein, pelo amor de Deus, do que, por exemplo, o comunismo ou o nacionalsocialismo per se. Porque ela, na verdade, ela cria uma geração de crianças birrentas, né? De crianças birrentas adultas, né? Que não aceitam nada, né? Aí você entende por quê? Que um pai abandona um filho, né? Uma mãe abandona um filho, né? Porque eu não quero. Se eu não quero, acabou, né? A minha vontade, entendeu? A minha razão tem que ser reinar supremo absoluto. Entendeu? Então, pra mim, esse aspecto E você vê isso pingando no filme, quer dizer, no fundo, a grande ascensão de todas as personagens é se livrar de qualquer amarra, né? Isso é interessante. Eu tava tendo essa discussão hoje no Twitter, né? Se você não tá me aplaudindo o tempo todo, não tá validando todas as minhas decisões, não importa quais sejam, não tá realizando todos os meus desejos, tá cometendo crime de ódio. Sim. Basicamente é isso, que é essa geração que tá chegando hoje, né? Esse é o pensamento da geração que tá chegando hoje. Porque, no fundo, é uma deificação do ser humano, né? E um Deus não pode ter vontades frustradas, né? De fato. Aí você entende porque, na lógica do liberalismo, não importa se é esquerda ou de direita, não importa se é liberal clássico, é evidente que o destino final é a existência de coisas como o transgenderismo. Porque, de novo, a amarra biológica, a limitação biológica, ela não foi desejada, ela não é fruto da vontade, ela é imposta por uma realidade externa, por uma realidade externa. Por isso que ela tem que ser, eu tenho que poder destruí-la, eu tenho que poder subvertê-la. Entendeu? Em um aspecto. E eu acho que esse é um ponto especialmente do filme, até mais do que do livro. Ele tem esse aspecto gnóstico no sentido que o ódio é uma realidade imperfeita. Por que a realidade é imperfeita? Porque ela não está exatamente como eu queria, né? Mas aí volta para o Dr. Laca, e é que esse aspecto é frustrante. E ao mesmo tempo você vê personagens realizando atividades que elas não efetivamente escolheram fazer e que incluem sacrifício, né? Como a própria Sombra, que acabou aceitando ser executada, né? E aí você fica nessa tensão, dessa dualidade perpétua, porque elas falam o que elas fazem, né? Porque, na verdade, seres humanos normais, né, como criados por Deus, inseridos no universo real como o universo existe, eles têm... eu diria que, voltando ao ponto do Dr. Laca, as relações mais relevantes das vidas deles são não facultativas, não foram escolhidas, né? São resultados... você pode dizer, em última instância, de circunstâncias do nascimento deles, que eles não para a família. Você não escolhe, né? Entendeu? E aí você vive nessa tensão. E o filme transparece muito bem isso. Se você souber olhar esses detalhes, exatamente essas pequenas pistas, você vê claramente isso. Então esse aspecto é interessante. É verdade. Falar aqui um pouco dos aspectos financeiros aqui do filme. Isso que eu ia te perguntar. Você falou que foi um fracasso o filme? O filme custou $102 milhões, arrecadou globalmente de bilheteria 130. Então, considerando a regra aí de deveria ter arrecadado no mínimo o dobro, né, para ser considerado então, lucrativo, então ele foi um fracasso. Ele não agradou o público, né, nem a crítica. No Rotten Tomatoes, por exemplo, os dois têm 66% aqui a nota. Não, o que não é ruim. É 66% de Fresh? Ué, tá, não é tão ruim, tá? 2/3 tá bom. Não é também um sucesso, né, assim, não foi meio ignorado pelo público e pela crítica. Acho que em parte porque é um filme longo, né, são quase 3 horas de filme. É longo. A estrutura dele, apesar de eu achar bacana essa estrutura, histórias interligadas, né, múltiplas épocas, acho que ter sido bem feita, acho que é o tipo de coisa que afasta o público. E em 2012, quando ele saiu, ele teve que concorrer com o primeiro filme dos Avengers, Dark Knight Rises, Hunger Games, Skyfall, então foi meio difícil para filme de cabeça. Né? Esquece. Avengers, como com Avengers. Na estrutura moderna, corrente, pode esquecer, não vai conseguir nada. Então você não sabia que isso não foi tão grande, não. Você vê que não se ouve falar muito dele, né? Não é um filme que se tornou cult, assim. Então, até é difícil de achar, né? Pra assistir. Tem no Netflix do Brasil? Não tem. Tem no Prime do Brasil? Não tem. Tem no iTunes no Brasil? Não tem. Eu comprei ele em Blu-ray muito tempo atrás, aí, em alguma promoção, tipo, compre 4, pague 3 e ele veio junto. Mas, assim, realmente não é um filme que você ouve as pessoas falando, né? E é triste, né? Porque você vê que é um filme que tenta quebrar um pouco esse molde do filme de super-herói, do filme infantilizado, né? Tenta trazer uma mensagem, apesar dos diretores... Os diretores não terem essa inclinação, né? Tenta ser uma coisa um pouco mais sofisticada e fracassa na bilheteria, né? A gente reclama pra caramba que só tem continuação, só tem remake, só tem reboot, só tem filme pra criança. E quando sai um filme um pouco mais de um grande estúdio, né? Um filme de grande orçamento, com atores conhecidos. E com elenco também de renome, né?
nome reconhecível, né? Não é o Anônimo e a Desconhecida, as pessoas não vão assistir, né? É um filme que vai fazer 10 anos lançado esse ano, você não ouve falar dele. Realmente é uma pena. Eu acho que a narrativa... Porque, em certa medida, um filme que eu lembro que tem uma narrativa não linear é aquele do Christopher Nolan, o Dunkerque. Amnésia também, dele também, né? Amnésia é contratante perfeito. Amnésia também. Mas eu acho que uma coisa boa que o Christopher Nolan faz em Dunkerque, ele fica repetindo. Como são um espaço de tempo curto, ele fica repetindo a reposição dos personagens em tempos históricos, em intervalos históricos pequenos, diferentes. Talvez isso ajude a reforçar. Eu concordo que o filme, assim... O filme, vamos dizer assim, ele impõe uma certa carga cognitiva às audiências, que as audiências modernas não estão preparadas para aceitar. Uhum. Sim, um certo esforço, né, por parte do fracasso. Parte do fracasso. Talvez seja um parte do fracasso. Muito bom. Mais algum ponto? Não, meu. Eu, como eu falei, eu gostei do filme. Eu recomendo, apesar de ser um filme longo, eu recomendo que as pessoas assistam o filme. Eu, do pouco que eu li, vou ser honesto, não terminei de ler. O livro me parece ser interessante. É um livro relativamente longo, tem 500 páginas, mas é um livro que parece ser interessante. E por mais que você veja, detecte de mensagens dissonantes ou até moralmente ofensivas, ele tem muitos aspectos positivos que vale a pena, que fazem com que vale a pena ser assistido. Muito bom. Recomendamos o livro, o filme, quem puder assistir, quem conseguir encontrá-lo, né? O Torlaco falou também difícil de achar nas plataformas. Eu vi que ele passou, acho que foi em novembro quando a gente comentou a primeira vez. Ele estava disponível em alguns dos streamings, acho que estava no Netflix. Mas não tá mais. Realmente é complicado você rastrear essas obras, né? Recomendamos, quem quiser, tem experiência, tiver 3 horas livres aí no final de semana, assista o filme, tire suas conclusões. Não é filme de encontro, tá, gente? Não vai levar a mulher pra casa. Ou né? Porque daí ela logo desanima de ver e pronto. Ninguém tá afim de ver mesmo. Seja isso. Talvez seja um filme de encontro até pra mulher, né? Ela recomenda isso pra poder já ir embora. Né? Saber que depois de 1h30 já pode ir embora. Ou imediato, logo fica claro que você não tá ali pra ver um filme, entendeu? Tipo, isso... sim. Entendeu? Tipo, você me chamou pra ver isso? Entendi. Não me chamou pra ver isso, Entendi. Não pode ser, tá? Você tá de sacanagem que você me chamou pra ver Claudia. Saquei. Me despedindo aqui, pessoal. Boa noite a todos. Eno Estoico, Pepe. Boa noite. Vitor Laco. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.